Bem-vindos ao 20º episódio do Enchendo a Carteira. Estamos aqui há 20 meses já, aportando R$500 todos os meses, ao vivo e na prática no mercado, para você aprender que é perfeitamente possível enriquecer se você for consistente, tiver uma metodologia e fazer isso na prática. E no episódio de hoje nós vamos questionar o seguinte ponto: é possível aproveitar uma oportunidade de mercado? Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao Enchendo a Carteira. Este é um quadro onde, ao vivo, desde 2020 de janeiro, todos os meses eu aporto R$500 em uma corretora em ativos reais para mostrar para você os resultados do mês, mostrar na prática como que é o dia a dia de um investidor. E para você que não conhece o quadro, a gente sempre divide em três grandes partes. Primeiro, os resultados do mês. O que aconteceu com a nossa carteira? Nós versus o mercado. O que aconteceu? Tem sentido? Não tem? Tá indo bem? Não tá? Como é que você acompanha a sua carteira de investimentos? A parte 2, que é a discussão do tema do mês. O tema deste mês está sensacional. Eu pensei muito antes de gravar esse tema porque ele é extremamente perigoso. Então, se você não puder assistir essa aula, que você já viu o tempo dela aqui até o final, não começa, para que agora, depois você volta, porque ela, se não tiver a conclusão inteira, capaz ela mais te prejudicar do que ajudar. Então, para assistir essa aula, recomendo fortemente que você veja até o final, beleza? Legal, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente sempre tem a nossa regra de rebalanceamento e esse mês a gente vai fugir do rebalanceamento, a gente vai fugir da regra máxima que abaixa o nosso risco e aumenta o nosso retorno, e você vai entender o porquê que a gente vai fazer isso. A gente vai liquidar, a gente vai vender uma ação, vou me desfazer dela como um todo, você também vai entender o porquê que eu vou me desfazer disso e quando é que tem sentido para a sua carteira você fazer isso também. E a gente vai discutir um dos temas centrais mais importantes dos investidores, que é quando é que existe uma oportunidade, quando é que existe um risco e quando é que um é maior que o outro, como é que você identifica isso. E a parte 3, eu vou abrir a corretora com o nosso aporte de R$500 no mês, mais o que a gente vai vender hoje, e vamos fazer o aporte do nosso mês. Legal? Então, comecemos pelo começo com os resultados do nosso mês. A gente sempre começa aqui com o nosso Excel, depois nós partimos para a nossa carteira no Status Invest. Mas se vocês repararem, agora em agosto, nossa carteira subiu 1,74% e o Ibovespa teve uma queda de 1,81%. Então isso mostra que nossa carteira teve um desempenho superior ao Ibovespa neste mês. Mateus, isso sempre acontece? Não, nossa carteira usualmente vai para a mesma direção que o Ibovespa, só que quando ele sobe, nossa carteira sobe menos, mas quando ele cai, nossa carteira cai menos também. Isso acontece porque a nossa carteira é menos volátil. Uma vez que ela é menos volátil, eu amortizo as perdas. E mesmo que eu tenha ganhos menores, isso no longo prazo tende a ser vencedor. E por que esse mês a bolsa subiu, a bolsa caiu, nossa carteira subiu? O que aconteceu? Isso acontece de vez em quando, porque a nossa carteira não é só o Ibovespa que tem ações. A gente tem IVVB11, que é cotado, que é muito influenciado pelo dólar. A gente tem fundos imobiliários, o que já fez com que em meses anteriores a bolsa subisse e nossa carteira caísse. Você vai entender tudo aqui, mas o importante geral é a gente sempre acompanhar isso daqui, ó. Que no saldo geral, a nossa carteira está tendo uma rentabilidade de 15,66% desde o dia que a gente começou a investir, que a bolsa estava em 116 mil pontos, legal? E o Ibovespa teve uma alta de 3%, ou seja, a nossa carteira está tendo um prêmio de 12,48% acima do Ibovespa. Quando a gente olha a nossa regra de rebalanceamento, essa daqui é a nossa carteira objetivo. A gente quer ter 60% do patrimônio em ações, 12,5% na verdade, né, em FIIs de tijolo, 12,5% em FIIs de papel e 15% em ETFs. Nossa carteira atual está com essa distribuição aqui. A gente está com 55% em ações, estamos abaixo, estamos acima em fundo de tijolo, um pouquinho abaixo em FII de papel, na verdade muito abaixo, e ETF empatado. Então, na teoria, este mês ia ser um mês para aportarmos em ações e FII de papel. Não vamos fazer isso, já vou explicar o porquê. Legal? Então aqui está a nossa rentabilidade em cima do capital aportado de 1% ao mês e do capital investido de 0,8% ao mês. Tem a diferença entre essas duas coisas que eu expliquei já em outros episódios do Enchendo a Carteira. Quando nós vamos para o site para acompanharmos de fato o Status Invest, para ver o que aconteceu na nossa carteira de uma maneira um pouquinho mais, um dashboard bem mais interessante, a gente chega no seguinte. Pegando aqui na rentabilidade, a nossa carteira no global, isso aqui, opa, tirar minha cara para vocês verem melhor aqui, ó. No global, isso aqui não conta a reaplicação de dividendos, tá? Por isso está dando uma diferença tão pequena. Que nossa carteira está com 5,58%, o Ibovespa está com 3,83% desde o começo do ano passado. Quando a gente pega e joga para um ano, olha que curioso, a nossa carteira estaria perdendo para o Ibovespa no prazo de um ano, por isso que é importante sempre olhar o longo prazo, porque ao longo de um ano a bolsa só tem subido, a nossa carteira sobe menos. Porém, ela simplesmente pelo fato de cair menos, nós estamos tendo um ganho maior. Repare que nossa carteira ela é muito menos volátil
do que o Ibovespa. Quando a gente pega, por exemplo, os últimos 30 dias, o Ibovespa caiu, nossa carteira não só ficou resiliente, como ela acabou por se valorizar. Quando a gente pega a parte dos nossos proventos, repare o seguinte, nossos proventos desde a data zero, que nossos dividendos, eles só vêm subindo, nesses últimos 3 meses vem caindo, mas não é nada significativo. Essa queda dos dividendos é simplesmente porque no mês 5, no mês 6, algumas ações pagaram dividendos, e no mês 7 e no mês 8 teve um pagamento um pouquinho menor de fundo imobiliário. Vocês vão ver que isso não vai ser uma decrescente eterna, ele vai realmente fazer o zigue-zague para cima, que é o que nós gostaríamos, legal? E para o nosso Excel, em termos dos nossos ativos, quais são os ativos que estão dando para nós um maior retorno? Aqui, se for pegar a carteira de ações e formos organizar aqui um filtro dela, a ação que está dando maior retorno para a gente, rentabilidade maior para o menor, a Alpargatas com 127% de ganho, seguida pela PetroRio com 104%, a VEG com 70%, e na lanterninha a gente tem a EZTEC, a EGE e a Fleury no prejuízo em termos do que a gente começou a investir. Nossa carteira de Funny Money, temos aqui impressionantes 500% de fertilizantes Zeringer, Oi e RBR tomando uma surra como era se de esperar de uma carteira de Funny Money. O IVVB11 no S&P 500, uma alta de 15%, muito em conta da alta do dólar, e os fundos imobiliários nossos quase todos apanhando, com exceção do VISC, e os fundos de papel quase no 0 a 0, porque eles não têm uma volatilidade assim tão grande. Beleza? Então, em termos de resultados, o que aconteceu com nossos ativos foi exatamente isso. Esse panorama geral ele é muito importante para você entender o que nós vamos fazer a partir de agora. Legal? Então, vamos para o nosso PowerPoint para você entender o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. E a pergunta-chave é possível aproveitar uma oportunidade, entre aspas, no mercado? Tem aqui até uma balancinha para explicar para você um conceito muito importante, enraizado, que eu quero que todos os meus alunos, todas as minhas turmas entendam. Risco e retorno andam de mãos dadas. É um equilíbrio. Você tem um retorno maior, você tem um risco maior. É por isso que eu falo que quase não existe uma oportunidade quando fala-se de renda variável. Quase não existe, legal? Por que eu falo isso? Se o mercado ele é soberano, o mercado é mais esperto que você e mais esperto que eu e não tem problema, porque ele é a soma de todo mundo. Então, quando alguma coisa tem um prêmio maior, tem um retorno maior, 99% dos casos, aquilo também tem um risco maior. Aquilo também tem um risco maior. Por que eu falo que, entre aspas, não existe oportunidade? Porque em renda variável, você não sabe o futuro. Você pode comprar uma coisa que aparece em oportunidade e, de repente, algum motivo externo, uma pandemia, uma corrupção, uma queda de uma empresa, um concorrente que entra, aquilo por morro abaixo. Então não existe uma claríssima oportunidade quando o mercado fala-se de renda variável. E o risco e o retorno, eles tendem a andar junto, dentro de um ativo. É óbvio que nós podemos combinar ativos diferentes, como fazemos aqui no Enchendo a Carteira, como eu faço na minha carteira pessoal, como ensino meus alunos, meus mentorados, a combinar uma carteira de modo que os ativos andando como um todo, eles têm um risco menor e um retorno maior. Muitas das coisas que ajudam a fazer isso é fazer o rebalanceamento, de você comprar o que ficou para trás e tentar sempre manter as proporções que você mesmo, você mesma acabou por criar. Tendo isso em mente, é importante que vocês entendam, olha, até medo de explicar isso para vocês, dá até pavor, tá? Mas vamos lá, é importante que vocês entendam o que eu vou falar agora, ouçam com os ouvidos do investidor, sabendo que absolutamente tudo que eu falar aqui agora tem riscos intrínsecos que eu vou bater na tecla aqui para vocês entenderem, mas é possível você identificar uma oportunidade dentro do mercado de renda variável? Eu acredito que a resposta é um sim e um não. Não por conta de que ninguém sabe o futuro da renda variável, porém você pode pegar a estatística e jogar a seu favor. Você pode tentar encontrar momentos que ocorrem fatores emocionais, fatores de pânico, que não afetam o ativo em si, e isso gerar um prêmio em função daquilo. Matheus, eu não entendi o que você quis dizer. Guarda essa frase agora, quando a gente for para os slides você vai entender muito melhor o que eu estou falando, mas foca neste bloquinho agora de novo. A ideia é, apesar de eu não saber o que vai acontecer no futuro, porque absolutamente ninguém sabe, eu consigo pegar momentos estatísticos que aquilo que acontece em um determinado fator econômico, com um determinado tipo de ativo, tende, historicamente, a beneficiar aquela classe de ativos. Se eu aproveitar disso, na teoria eu estou pegando uma oportunidade. Por que não é uma oportunidade? Porque eu não sei hoje se vai ser. Daqui a 5 anos eu consigo olhar para trás e ver. Por isso que é importante sempre pensar no risco. Vamos lá, isso vai ter muito mais sentido para você. E para quem
viu a live de terça-feira, que eu tô deixando o card aqui, que essa é uma live extremamente importante e complementar nesse Enchendo a Carteira, tá? Não deixe de ver essa live aqui, você pode acompanhar essa aula até o final sem ver essa live, não tem problema nenhum, você vai entender tudo, só que não deixe de ver essa live, é sério, de todas as lives que eu quero que você veja, essa daqui para complementar essa aula, ela é maravilhosa, beleza? Então vamos lá. Vamos pensar aqui comigo em um tipo de ativo em particular, que é o meu tipo de ativo favorito, que são os fundos imobiliários, legal? Imaginem aqui comigo uma situação hipotética que eu tenho um fundo imobiliário que a cota dele está valendo R$100, ou seja, cada pedacinho do fundo imobiliário está valendo R$100. O que é o nosso fluxo de caixa esperado de um fundo imobiliário? O aluguel, os dividendos, certo? Eu compro o fundo imobiliário para ganhar dinheiro de dois jeitos. Um, que é o principal, que é com o aluguel, legal, que vai me pagar todos os meses, que é o dividendo, o aluguel daqueles imóveis, mais a valorização da cota, ou seja, dos imóveis em si. Mas o principal fluxo de caixa nosso é o aluguel e é o dividendo, beleza? Nesse exemplo aqui, eu estou recebendo um dividend yield de 0,5%. O que é o dividend yield? É o percentual que eu recebo. Ou seja, se eu estou com uma cota de R$100 e recebo 50 centavos, se eu pegar 50 centavos e dividir por 100, me dá o 0,5%. E esse 0,5% é exatamente o valor que o mercado precificou que para aquele fundo imobiliário, este é o retorno esperado, saudável e ok, dentro de um balanço risco-retorno. É isso que o mercado está falando. Para eu receber aqueles 50 centavos, R$100 é o que eu tenho que pagar para ter aquele dinheiro. Se de repente tivesse um risco maior, eu ia querer receber um valor maior de aluguel ou pagar menos na cota. Matheus, como assim? Você pode explicar? É lógico que eu posso explicar isso muito melhor. Entre a cota e o aluguel, existem os riscos intrínsecos do fundo imobiliário, que é uma inadimplência, ou seja, o locatário dá um calote, os contratos vencerem, o locatário sair, uma vacância que fica vago o imóvel, a diminuição do caixa, o fundo usar o caixa para pagar dividendo, uma má gestão, uma corrupção, um rompimento de contrato, várias coisas podem acontecer. E esse risco ele é precificado aonde? Na cota. O risco daquele fundo imobiliário está precificado na cota. Agora, guardem o seguinte, tá? Se o risco muda, o meu retorno, ou seja, o quanto de aluguel eu recebo percentualmente, deveria mudar. Se esse fundo ele fica um fundo mais seguro, se o mercado enxerga como um fundo mais seguro, provavelmente a cota dele vai subir, concorda? E o dividendo vai cair. Uma coisa é dividir 50%, outra coisa é dividir 50 por mais do que 100. Se o risco do mercado aumenta, sem mexer no aluguel, tá? A cota tende a diminuir. Logo, o meu percentual recebido, ele aumenta. Mas o que eu quero que vocês entendam deste ponto aqui? Ou mexe no aluguel, ou mexe na cota para mexer o percentual. Você concorda que não tem para onde fugir? Não tem para onde fugir. Se o quanto eu estou recebendo percentualmente aumenta ou diminui, ou mexeu na cota, ou mexeu no aluguel. É um dos dois. É um dividido pelo outro. Legal? E o que pode acontecer com o mercado? Pode acontecer que, de repente, locatários estão saindo. Logo, o aluguel vai diminuir. Se o aluguel vai diminuir, a cota vai tender a cair junto também, para conseguir manter a relação risco-retorno. Enxerga isso? Se de repente a aluguel passa a ser maior, a cota vai tender a subir para manter o balanço risco-retorno. É isso que o mercado tende a fazer. Ele tende a precificar as coisas para manter o balanço risco-retorno daquilo. Só que se de repente o risco de alguma coisa aumentou, vou inventar aqui um exemplo bem simples, que quem viu a live que eu comentei viu isso no detalhe, mas agora o que eu vou te falar serve. Os contratos estão para vencer. Legal, você está recebendo ainda 50 centavos, mas os contratos vão vencer todos amanhã. Você concorda que se o contrato vai vencer amanhã ou vai vencer daqui a 10 anos, isso muda o risco? Isso muda o risco. Não muda o que você está recebendo. Ou seja, nesse exemplo que eu dei agora para vocês, o aluguel seria o mesmo ainda, 50 centavos. Seria 50 centavos. Só que se o contrato vence amanhã, todos os contratos vencem amanhã, tem um risco maior. Logo, a cota vai tender a cair o preço. Então, o prêmio para quem pegar aquele risco vai ser mais alto. Entendeu mais ou menos este conceito? Que o mercado vai tentar manter o risco-retorno sempre daquilo. Perfeito? Perfeito, Matheus, eu entendi. É uma divisão entre aluguel e entre cota. Então o mercado vai tender a precificar aquilo sempre em função do risco. Por isso que fundos imobiliários muito bons, como o HGLG, como, sei lá, ou até o HGBS de shopping, como por exemplo o KNRI, usualmente
eles têm um dividend yield, um percentual mais baixo, porque o mercado entende que eles são fundos de altíssima qualidade, logo o retorno esperado deles é menor do que de fundos mais arriscados. É a mesma coisa para você pensar em renda fixa para facilitar na sua cabeça. O Itaú está te oferecendo um título pré-fixado de 10% ao ano. E o Banco do Amapá vai te oferecer um título pré-fixado. Ele tem que te pagar quanto, o Banco do Amapá? Mais do que 10%, porque ele é mais arriscado. Eu nunca ouvi falar do Banco do Amapá. Se ele pagar 10, ninguém vai comprar. Então ele tem que pagar 11, 12, 13. Então ele vai pagar mais, porque o mercado não vai comprar se ele pagar a mesma coisa. Então, o risco e o retorno tendem a ficar equilibrado. Este é um ponto importantíssimo para você entender o próximo slide que eu vou falar agora. Beleza? Beleza, Matheus? Entendi que o mercado faz isso. Porém, eu vou resumir a live de terça-feira em 5 minutos agora aqui. Ocasionalmente, o retorno de um investimento, ele aumenta simplesmente porque apareceu outra oportunidade melhor. Logo, ele tem que ser equilibrado. No exemplo do Itaú, se o Itaú subir o pré-fixado dele para 13% ao ano, o Banco do Amapá, que oferecia 13% no meu exemplo, ia ter que oferecer mais para ficar atrativo. Então, às vezes, uma outra coisa, nada a ver com aquilo, nada a ver com o ativo em si, causa um efeito de prêmio, que pode ser a macroeconomia como um todo. Então, guardem esta frase aqui. Ocasionalmente, o retorno de algum investimento aumenta simplesmente porque apareceu outra oportunidade. E é exatamente isso que está acontecendo com os fundos imobiliários. O que está acontecendo? Aqui em azul temos a taxa Selic. Legal, aqui é um exemplo, está até 2013, podia pegar até 2020, 2021, o comportamento é o mesmo. Peguei essa faixa aqui porque ela é bem didática, tá? E em preto temos o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. O que acontece? Usualmente, quando a taxa Selic está em queda, os fundos imobiliários se valorizam. E usualmente, quando a Selic está em alta, os fundos imobiliários tendem a se desvalorizar. Por que isso acontece? Bem simplistamente falando. A taxa Selic, o Tesouro Direto Selic, é uma renda fixa a mais segura do país. Os fundos imobiliários, eles são renda variável, logo tem um risco maior. Quando a Selic está baixa, vou inventar aqui pagando 2, 3% ao ano, e os fundos imobiliários estão pagando 6% ao ano de dividendos, as pessoas ficam investindo nele, porque ele tem um risco maior, mas tem um prêmio maior. Quando a Selic passa a pagar mais do que os fundos imobiliários pagam de dividendos, 6, 7%, que os investidores pensam, poxa, que sentido tem eu ficar num fundo imobiliário que me paga 6% ao ano de dividendo, com a Selic pagando 6, 7%? Eu vou sair dos fundos imobiliários e vou para a Selic. Ela é mais segura e está pagando a mesma coisa. Isso gera este efeito aqui, que quando a Selic vai subindo, os fundos imobiliários vão caindo, porque as pessoas estão saindo deles. Tem uma fuga, tem uma saída dos fundos imobiliários, os vendedores estão batendo muito forte, logo o preço da cota tende a cair, logo o índice dos fundos cai como um todo. O contrário também vale. Quando a Selic passa a cair, ela passa a ficar menos atrativa que os fundos imobiliários, logo as pessoas migram para os fundos imobiliários e ele tende a valorizar a cota dele. Beleza, Matheus, eu entendi o raciocínio, mas por que o raciocínio falho? Teve sentido para mim o que você falou. Poxa, eu tô até quase saindo dos meus fundos imobiliários e investindo na Selic, se a Selic está acima do dividendo deles. Calma, muita hora nessa calma. Por que isto é um raciocínio míope, ao meu ver? Por causa do seguinte, quando as pessoas estão saindo dos fundos imobiliários e indo para a Selic, por que elas estão fazendo isso? Como um global. É diferente, por exemplo, e isso causa uma queda no preço dos fundos imobiliários. Isso é diferente de, por exemplo, durante a pandemia que fecharam seus shoppings, caiu o dividendo, caiu a cota, aumentou o risco, tá tudo certo. Risco e retorno estavam juntos. Quem comprou o fundo imobiliário de shopping lá embaixo não comprou oportunidade, comprou um risco gigante de não se recuperarem, não voltar aos dividendos, mudar o modelo de negócio, mudar como o país, como o mundo funciona. Comprou um risco. Outra coisa que aconteceu também, quando saiu a ideia de que dividendos de fundo imobiliário iam ser tributados, eles não vão ser mais, isso também, de fato, ia afetar o fluxo de caixa do investidor, caiu a cotação deles por conta de um risco que, de fato, está afetando o fluxo de caixa. Agora, olhe o jump of the cat, o famoso pulo do gato. Quando as pessoas saem do fundo imobiliário para ir para a Selic, o que aconteceu com o aluguel? Nada. Não aconteceu nada. Não saiu nenhum locatário. Não venceu nenhum contrato. Os imóveis estão lá, os locatários estão pagando ainda. Então, o aluguel ficou parado e a cota caiu. É diferente de cair a cota e o aluguel junto, ou subir os dois juntos. Caiu a cota e o aluguel ficou. Logo, o seu prêmio ele é maior. O seu prêmio é maior, o seu dividendo é mais alto. Lembra da fórmula aluguel por cota?
Se o aluguel travou e a cota diminuiu, o seu prêmio ele é maior. É a mesma coisa que você tem um imóvel que vale 300 mil reais e você aluga ele por 2 mil. Agora o imóvel vale 200 mil. Você vai alugar ele pelo mesmo valor de 2 mil. E as pessoas não querem comprar. Elas não querem comprar neste momento, vão esperar o imóvel valorizar de novo. Só que o aluguel é o mesmo, não aconteceu nada com os fundos imobiliários. Agora é importantíssimo você entender alguns fatores, tá? Isso não vale para todo fundo imobiliário. Tem que entender se o fundo imobiliário ele tem a qualidade, ele não perdeu o que ele tinha de fato de geração de valor. Ele continua um bom fundo. Você olhar só que caiu e comprar qualquer coisa, você vai se dar mal. Impreterivelmente, você vai se dar mal. Nunca funcionou e nunca vai funcionar desse jeito. Por isso que você não pode olhar isso como uma oportunidade de comprar qualquer coisa. A hora de você fazer isso, aí que entra toda a educação financeira. De você ter selecionado, desde lá de trás, desde sempre, bons fundos imobiliários. Bons fundos imobiliários. Uma vez que eles são bons fundos, você pode, talvez, numa possibilidade, tentar se aproveitar deste momento de mercado, não para pegar um fundo barato, porque não existe barato e não existe caro, existe risco, existe retorno. Para pegar um fundo imobiliário que está pagando um dividendo mais alto. Era um fundo imobiliário de altíssima qualidade, que antes pagava X, agora está pagando mais X. Simplesmente porque ele está pagando em reais a mesma coisa e o preço dele está menor. Isso que é importante entender. Mas, Matheus, a Selic ela não está subindo para controlar a inflação e a inflação tira o valor do fundo imobiliário? Não, porque olha só que legal. Este outro gráfico aqui embaixo, ele mostra o prêmio dos fundos imobiliários, legal, o dividendo do fundo imobiliário, em função do prêmio dos tesouros IPCA+, que regulam a inflação. O que isso aqui quer dizer? Historicamente, os fundos imobiliários tendem a ficar com retorno acima da inflação, por N fatores. Contrato reajustado em cima da inflação. Quando a inflação está alta, a Selic sobe, a cota dele cai, logo o dividend yield sobe também. Então é uma profecia autorrealizável. Portanto, os fundos imobiliários também tendem a te proteger acima da inflação. E como reforço, veja esta live aqui que está aparecendo de novo, card maravilhosa para você não perder sobre isso. Entendeu? Matheus, adorei. Agora, como é que eu sei qual fundo imobiliário comprar? Como é que eu vejo isso? O que eu faço? Eu estou meio perdido, estou meio perdida. Como é que eu faço isso? Como é que eu determino que vale a pena ou não aportar no fundo imobiliário? E olha, isso me dá um pavor no coração vocês pegarem isso e fazerem só isso. Pelo amor de Buda, de Jesus, de qualquer um que seja o seu santo, não faça o que eu vou fazer agora sem um contexto de ter analisado o fundo imobiliário antes. Se você fizer isso, eu juro perante a internet que eu vou achar quem é você, vou estar embaixo da sua cama e vou puxar o seu pé à noite, porque isso no longo prazo vai fazer você se dar mal. O que eu vou fazer agora parte de uma premissa extremamente importante, que você vai fazer isso apenas para os fundos imobiliários que você já analisou que são bons fundos, pelo amor de tudo quanto é coisa sagrada para você. Não pegue isso friamente, com o devido alerta feito, vou ensinar para vocês uma coisa altamente interessante. Vamos lá, vamos aqui para o site, para a gente fazer junto, fazer na prática. Como é que você analisa se um fundo imobiliário pode estar no momento de você poder aproveitar o dividendo dele mais elevado? Você pode vir aqui em ferramentas, legal, ranking de fundos imobiliários, legal, ranking de fundos imobiliários. Dentro do ranking, você vem aqui nos setores, deixa todos selecionados, coluna, limpa todos, tem Site of Funds Explorer, limpa todos, não tem vínculo com nenhum site, tá? Só gosto muito dele. Clica aqui, ó, P por VP. O que é o P por VP, Matheus? Agora que vem o perigo, certo? É o preço do fundo imobiliário pelo valor patrimonial. Mas, Matheus, está pegando um indicador de preço e você fala, desde que eu te conheço, que preço não importa. Você está se contradizendo? Não, o preço, de fato, ele não importa. O P por VP, ele pega a cota do fundo imobiliário e divide pelo valor patrimonial. É uma relação do quanto o mercado está precificando a cota do fundo imobiliário em função de quanto valem, de fato, os imóveis, tá? E ao você filtrar por isso, isso vai te gerar os fundos imobiliários que estão descontados em relação a quanto vale o imóvel. Só que esse desconto não diz nada se o fundo imobiliário for um fundo ruim. Tem fundo imobiliário que está valendo 40% do que valem os imóveis, só que ele está vazio, está vago, é um imóvel só, está num bairro ruim, tem uma má gestão, uma taxa alta, não funciona nada. Isso aqui é um indício que esse fundo pode estar pagando um dividendo, que isso me interessa, um dividend yield, que é o percentual mais alto. Porque se o mercado derrubou muito ele, fugindo para a Selic,
tem uma chance muito grande deste fundo estar com um yield mais alto, que é o percentual pago. Entendeu? Não é o preço que eu estou olhando, não me importa o preço dele. O que eu estou olhando é a possibilidade de eu, dentro de um bom fundo imobiliário, eu ter um yield mais alto. Eu quero o dividendo mais alto, não o preço dele. Sacaram? Ótimo. Então, voltando aqui pro site. Ó, entendeu? Jura? Jura mesmo? Então, bora. Mesmo? Certeza, é sério. Me diz que você entendeu. Boa, vamos lá então. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, você vai copiar tudo. A gente abre o nosso Excel. Abre o nosso Excel. A gente vem aqui, dá um Ctrl V. Legal? Dá um Ctrl V. Aí ele puxou tudo aqui para você. O que você vai fazer? Você vai fazer uma procura vertical. Olha que legal. Vou até fazer a formulinha aqui para você ver. Eu vou pegar aqui os nossos fundos imobiliários. Tem um carinha aqui novo que eu quero que a gente olhe com carinho, tá? Que é o BRCR11. E vai fazer o quê? A gente vai dar um PROC-V. Igual procura vertical. Eu vou procurar você aqui, ponto e vírgula. Eu venho para a planilha. Eu seleciono tudo. Você aperta um F4 para travar. Ponto e vírgula, o terceiro, ponto e vírgula 0. Enter. Ó, para quem quer ver a fórmula, copiar, tá aqui, ó. Legal? Deixa eu mostrar aqui para vocês a fórmula. Vou copiar e colar. Do PROC-V. A ideia não é ter uma aula de Excel aqui, mas a ideia é que vocês saibam fazer isso na prática, tá? É uma procura vertical. Você seleciona a célula que você quer. Você seleciona a planilha que ele vai procurar. E está na terceira coluna, certo? Então, 1, 2, 3. Então, eu venho para cá. Eu coloco aqui, ó, a célula. Eu coloco aqui a célula, a planilha que eu vou procurar, ponto e vírgula, a coluna que eu vou buscar, e eu aperto ou coloco ponto e vírgula 0 no final, tá? Sempre faça isso. E aí eu simplesmente arrasto aqui para baixo. Se vocês repararem, o P por VP dos FIIs de papel é sempre perto de 1, porque não tem muito sentido eles fugirem disso. Agora sim, eu vou conseguir aportar nos meus fundos imobiliários de papel, de tijolo. Por quê? Tem, por exemplo, o HGRE, que é um dos melhores fundos de laje, para não dizer o melhor fundo de laje, que ele está precificado a 77% do que valem os imóveis. E eu acredito muito nesse fundo. E ele está com uma queda na nossa carteira de 2%. Ele é pouco, ele está um pouquinho acima do que eu deveria comprar. Então talvez eu compre um carinha dele. Legal? Depois que eu fiz isso aqui, eu vou organizar os meus fundos imobiliários. Eu vou filtrar dos que eu tenho que comprar para os que eu não tenho que comprar, beleza? Então eu tenho que comprar esses camaradas aqui, beleza? Qual deles está com um preço por valor patrimonial mais abaixo ou numa queda maior? A gente tem aqui o VILG, que está com 0,93 e uma queda de 12, beleza? A gente tem aqui também o HGRE, que está com uma queda um pouquinho de 2%, mas ele está mais descontado entre aspas, 0,77. A gente tem o KNRI, que é um dos melhores fundos da Bolsa, na minha opinião, também com uma queda na nossa carteira de 7% e precisando ser comprado. Pegar esses três camaradas aqui. E tem o BRCR, que eu na minha carteira Matheus Gabordi pessoal tenho. Vou até olhar ele com vocês, que eu quero incluí-lo na carteira, que ele está com 0,72, ou seja, está sendo precificado a 72% do que valem os imóveis. Beleza? Beleza, Matheus. Vamos fazer uma análise rápida dele? Lógico que vamos. Estamos aqui para fazer a aula mais prática possível do universo para vocês. Vamos lá. Voltando aqui para o site do Funds Explorer. É o BRCR11, certo? É esse o código mesmo? É o BRCR, é ele mesmo. Vamos analisar bem expedito, tá? Liquidez diária, 35 mil negócios por dia. Show de bola. Valor patrimonial, quase 3 bilhões. Maravilhoso. Vamos ver aqui na descrição dele. Ele é um fundo imobiliário que investe em escritórios. Perfeito, perfeito. BTG Pactual, adoro esse gestor. Muito bom mesmo. Taxa de administração dele é um pouco mais pesada. Ele cobra 1,75%, o que eu acho uma taxa bem elevada, de verdade, bem elevada. Esse é o único ponto bem contra dele no caso. Olhar o estoque de dividendos dele, dá umas boas distorções em torno disso daqui. Mas se for olhar aqui, o yield dele médio em torno de 0,50, 0,55, 0,58, que ele vem subindo 0,4, 0,57, 0,58 por conta. Se for pegar aqui e dar uma olhada na cota dele no último ano, ó, só morro abaixo. No último ano a cota dele só desvalorizou. O que isso quer dizer? Aí, entendeu? Temos que abstrair se aconteceu alguma coisa com o fundo ou não. Vamos olhar aqui 14 ativos em 2 estados, ele é um pouco concentrado em São Paulo.
Se for a vacância dele, a vacância financeira dele, está em 11%. Aqui, ó, vocês tirar minha cara para vocês verem um pouquinho melhor. A vacância financeira dele está em 11%, mas ela vem mantendo, ela vem subindo bem pouquinho, tá? De 7, 8, ele teve um certo grau de risco, aumentou-se um pouquinho a vacância financeira dele, nada muito gritante, ao meu ponto de vista. Sempre peguemos para abrir o relatório dele, sempre pegamos para abrir o relatório, que é a coisa mais importante que existe. Se a gente olhar, de fato, o relatório dele, a gente vê que ele é um fundo que tem um valor de mercado de mais de 2 bilhões, legal? A vacância financeira dele está em 11%, só que tem 14 imóveis, 80% dos imóveis são AAA, ou de A até AAA. O dividend yield dele está em 7% ao ano, que é um pouco acima do normal. Descendo aqui no relatório, tá? 72% dos imóveis são AAA, então é impressionante a quantidade dos imóveis que são AAA. AAA é a melhor qualidade de imóvel que pode existir. Temos 8% A e 20% B. A parte de receita por setor, ele é bem diversificado também. Outros é 65%. O reajuste dele é metade no IGP, metade no IPCA, o que eu acho altamente pertinente. Os contratos dele, Matheus, tem pouco contrato atípico. São lajes corporativas, é um prédio de escritório. O prédio de escritório dificilmente tem contrato atípico, legal? Tirei minha cara para mostrar aqui o locatário para vocês. O locatário deles, o maior locatário é a Petrobras com 14%, o restante acaba sendo outros. Então o risco dele, em termos de locatário, é um pouco mais baixo. Ele concorda que ele tem um risco um pouquinho mais elevado do que, por exemplo, o HGRU, que a gente olhou nas outras lives, nas outras aulas. A gente vai dar uma olhada aqui também nele. Legal? Vamos dar uma olhada aqui super relâmpago no HGRU, que a gente também vai comprar, apesar de não estar necessariamente descontado. Tem uma live específica que eu analiso de cabo a rabo o HGRU para provar para vocês que o P por VP de fato não importa, tá? Porque olha só, olhem o HGRU sendo bem expedito aqui, bem rápido ele. Há um ano também ele vem apanhando, há um ano ele vem caindo. O que pode estar acontecendo? Dividendo diminuindo? Não, não tá. Deixa eu tirar até aqui minha cara para vocês verem de novo. Dividendo dele está diminuindo? Não, não tá. A vacância dele está aumentando? Não. A vacância dele está zero. Vamos pegar o relatório dele então. Olhando aqui, ó, o dividend yield dele está em 7% ainda, a vacância dele está em zero, legal? Olhando aqui, uma coisa que poderia ser um risco dele, ele teve de receita 141 mil de resultado e distribuiu 139, então ele também não está distribuindo mais caixa do que ele está receitando, ou seja, ele não está baixando caixa para pagar o dividendo. Será que os contratos estão para vencer? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só os contratos dele. Os contratos dele têm 11 anos e meio em média de vencimento, ou seja, vencimento gigantesco, e 90% deles são atípicos. E os setores dele, educacional, varejo e varejo alimentício, bem diversificado também. Para mim, o HGRU é o melhor exemplo mais didático que existe, mais até do que o BRCR. Eu só expliquei para vocês aqui o BRCR, porque eu vou incluí-lo na carteira. Mesmo subindo um pouco a vacância, mesmo ele tendo um grau de risco um pouquinho maior, ele é um imóvel com excelente gestor, altíssima qualidade, bons locatários, bem diversificado, cabe na carteira. Entenderam esta sacada? Entenderam essa sacada? Então, voltando agora aqui até para o nosso Excel, vou marcar aqui outro que a gente vai comprar também, que é o HGRU, mesmo ele não estando com o P por VP abaixo do que a gente chama de valor descontado, para provar que não importa, entendeu? Esse é um excelente fundo imobiliário que, na minha cabeça, usualmente ele é precificado acima do P por VP acima de 1. Que ele tem muita qualidade, é igual o HGLG. O HGLG, que para mim é o melhor fundo logístico da Bolsa, ó, ele está precificado nesse momento a 1,12. Eu nunca vi ele abaixo de 1,2. E eu ainda assim compro ele porque ele é um excelente fundo e cabe na carteira. Então, pessoal, essa nossa lista aqui de compras, tá? Essa nossa lista de compras, ela é altamente importante para mostrar para vocês que, se for um bom FII, eu posso tentar pegar um P por VP abaixo do normal, mas não é porque ele não está abaixo de 1 ou muito barato, porque não existe barato, pelo amor de Cristo, você vai deixar de aportar nele. Sacaram este ponto aqui? Então nossa compra dos fundos será estes 5 camaradinhas aqui. E olha que curioso, se eu for fazer a soma do quantos dinheiros eu precisaria para comprar, vamos fazer aqui, se eu pegar um de cada um, olha só, se somarmos aqui, mais o valor dele, dá R$ 615. Nós não temos R$ 615, nosso aporte é de R$ 500. E é exatamente por isso que eu vou liquidar, adivinha quem? Quem que eu vou liquidar? Fertilizantes Heringer. Me deu já 500% de ganho 2 vezes. É a carteira do Funny Money, o dinheiro que eu comprei pela ideia do vai que. E você viu que 2 não foi que, 1 foi que. A gente já vendeu uma vez, já vendeu outra, então eu vou pegar o dinheiro que vai dar 200 e
R$ do Fertilizantes Eringer para aportar em ativos que eu quero carregar por longo prazo, que eu quero ser sócio. Então hoje a gente vai liquidar os 10 fertilizantes Eringer que a gente tem e vai aportar nesses fundos imobiliários e com o capital que vai sobrar, vamos aportar em FII de papel para complementar a nossa carteira. Entendeu isso? É importante demais ter entendido o raciocínio e a sacada. Dúvidas, por favor, mandem aqui embaixo, me chamem no direct do Instagram, porque eu quero que vocês entendam isso e não usem de maneira errada nem ruim. Beleza? Então, bora agora para nossas compras do dia. Bora para o site, bora para a nossa querida e amada Clear. Vamos lá. Bora. Vamos primeiro de tudo liquidar os nossos fertilizantes Eringer. Eu nunca vendi aqui, eu acho. Não, já vendi já, né? Eu consigo trocar o ativo aqui? Acho que eu consigo. Novo ativo. Fertilizantes Eringer. Fracionário. Adicionar ativo aqui. Vamos clicar nele. Consigo vender. Eu quero vender 10 fertilizantes Eringer. Minha assinatura eletrônica. Eu quero salvá-la aqui. Quero salvar a assinatura. Está salva, eu quero vender ele, consigo vender a mercado? Acho que eu consigo, né? A mercado, então, pá, vender. Já vendemos aqui 10 fertilizantes Eringer, deu 243,30. Então, se vamos olhar nosso saldo aqui, nós temos de saldo para aportar. Vamos abrir aqui, cadê nosso saldo? Aonde está o nosso saldo? Aqui, ó, saldo. A gente tem 535,32 mais 243 em D mais 2. Então, anotado, vamos lá para nossas compras agora, com nosso saldo total de, temos R$ 779 para aportarmos. Show! Então, vamos colocar agora, primeiro de todos, HGRU. Gosto demais do HGRU, Renda Urbana da Credit Suisse. Entenderam, pessoal? É muito importante ter entendido todo esse racional, tá? Vou pegar aqui um HGRU. Valor da ordem, vamos lá, preço médio, manda bala, comprar um HGRU a mercado. Compramos um HGRU a mercado, detalhes, preço médio, 116,99. Compramos a, cadê? 116,99, parece promoção. Agora vamos pegar o VILG, 11. Galpões logísticos da Vinci. Gosto demais dele também. Vamos pegar aqui, VILG, cadê o VILG? Menos VILG. Vamos pegar um também a mercado. Colocamos aqui, compramos, vamos ver nossas ordens. Compramos também um VILG, vamos ver. Compramos um VILG a 106,29. Comprar um HGRE. Gosto demais também do HGRE Lages da Credit Suisse. Para mim também um excelente fundo imobiliário que vem apanhando bastante. Quem for analisar ele, vocês vão ver que o HGRE ele tem sempre uma vacância em torno de 20% a 25%. O do BRCR vem subindo um pouquinho, mas o HGRE vem se mantendo super constante. Então já está precificado. Tudo que é previsível já é precificado. Então compramos um HGRE, preço médio de 134 redondo. Vamos agora para o KNRI, um dos maiores, mais antigos e mais resilientes fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Entendeu porque ele está saindo da regra, pessoal? É importante saber isso e ao final eu vou comentar o porquê que você tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando é que você pode de fato fazer isso e quando é que eu não recomendo que você de fato faça isso. Então vamos lá, um KNRI, mais detalhes, 142 e quanto? Opa, 142,28, 142,28 e agora o nosso novo que será o BRCR, que tem um grau de risco um pouquinho maior, mas a gente viu a qualidade dos imóveis, qualidade dos locatários, valor patrimonial dele, o risco é um pouquinho a elevação da vacância financeira, sendo que no relatório ele explica que essa vacância vai tender a cair porque já era previsível um contrato encerrado e iniciando um novo. Então uma vacância que, apesar de existir, ela tem prazo para de fato ser encerrada, o que é bem legal. A gente pegou um BRCRI, vamos ver agora aqui, ordens, pegamos também um BRCR a 77,74. Show de bola? Legal, nos sobraram R$200. Então agora a gente vai aumentar nossa posição em fundos imobiliários de papel, que é o que está mais defasado. A gente vai comprar um do que nós já temos agora, sem ficar fazendo muito teatro, né? Vamos comprar direto o camaradinho aqui. Vamos pegar BCRI, um BCRI,
Então pegamos um Becri a 70, quanto que pegamos um Becri? Agora, entendeu? Que a gente estava defasado de FIIs de papel. Como sobrou o capital, a gente vai aportar em FIIs de papel. Becri, dá uma olhada aqui, pegamos ele, carrega pra gente, vamos lá. Olha só, como quem sabe faz ao vivo, compramos errado, comprei errado, né? Eu comprei um Becri, então eu tô com 2, então eu vou vender um dele agora, porque eu sem querer acabei comprando 2 vezes. Então eu vou vender um, não tem nenhum problema. Vou dar clear que não tem corretagem, vamos vender um BRCR, em vez de comprar um Becri, porque eu fui muito burro, e agora nosso capital volta a aumentar. Vendemos a mercado, depois eu faço o ajustezinho. Vamos agora colocar o código certo, Matheus. Vamos comprar um Becri 11. Becri, criatura de Deus. Aí, agora sim veio o Becri. A gente temos capital para comprar. Valor da ordem, preço médio. Vamos comprar aqui. Quero comprar um Becri. A gente tem R$200. A gente vai comprar um. Quase vendi, hein? Quase vendi. A gente vai comprar agora um Becri. Pá! Compramos um Becri a quanto? Compramos mais detalhes. Compramos ele a R$ 109,40. Compramos um a R$ 109,40. Nos sobrou de saldo quanto? R$ 91. Então, se a gente tem algum fundo de papel de R$ 90, acho até que não. Temos CPTS a 99. Sobrou R$ 91 para nós. O que podemos fazer então? Vamos dar uma olhada aqui. EZTEC. Vamos comprar então ações da EZTEC. E assim que a gente vai fazendo o balanceamento da carteira. Cadê aqui? Adicionar ativo. EZTC3 fracionária, adicionar novos ativos. Vamos comprar, então, cadê a EZTEC? Aqui. Quero comprar. Haha, não vou fazer besteira de novo, não. Vamos comprar 2 EZTECs para balancear nossa carteira. Ela está com uma queda, vale a pena comprá-la. Porque a gente deu a ordem de compra, né? Estamos com 17% de queda e não está no percentual ideal da carteira. Então, compremos 2 EZTECs. Então, compremos também 2 EZTECs para a nossa carteira. Vamos dar uma olhada aqui, quanto que saiu cada uma. Compramos a 27,14. Vamos anotar aqui, então, 2 EZTECs a 27,14. EZTC3, 2 a 27,14. Temos de saldo ainda quanto? 37,59. Olha só, temos Ambev. Fico sempre contente quando precisamos comprar Ambev. Então, novo ativo, ABEV3F, está R$ 16. Adicionar ativos. Vamos pegar aqui, Ambev. Alô, Ambev, dobra a produção. Eu não consigo mais comprar Ambev sem pensar nessa música. Vamos comprar 2 Ambevs, ordem feita com sucesso. Compramos 2 Ambevs ao preço de R$ 16,93. Então, pegamos a BEV3 a R$ 16,93 e 2. Legal, show de bola. E agora, só para fazermos o fechamento, é importante você saber o seguinte. Sempre que você sai da sua regra do rebalanceamento, você aumenta o seu risco. O rebalanceamento, o ideal da carteira, é aquilo que é o famoso amor platônico. Você tem que chegar o mais perto possível, mas você nunca vai atingir porque o mercado é dinâmico. E de vez em quando você dá uma desviada de rota, mas com a intenção de logo voltar para a rota, não tem problema. O problema é a pessoa que faz exceção todos os meses. A exceção, por definição, não pode ser a regra. Então, se você, quando pega experiência como investidor, como investidora, consegue ter essa expertise de falar, poxa, agora eu quero sair um pouquinho da regra, mas estou investindo em fundo imobiliário, que é mais seguro que ações, então tem sentido sair um pouquinho, depois eu acabo por colocar de novo depois e balancear, tá tudo certo. Se você está começando, comece seguindo a regra da maneira mais simples possível. É a mesma coisa que você está jogando futebol. Você começa com os fundamentos, você vai pegar a bola, vai passar pelo cone, vai fazer passe, vai jogar bonitinho. Depois você vai querer dar um voleio, um gol de bicicleta, algo nesse sentido. O arroz com feijão vai te levar no mesmo lugar que a vitela. Mata a fome do mesmo jeito, mas se você quiser fazer uma vitela e já sabe, não tem nenhum problema. Mas cuidado para não começar com complicado. Ufa, legal? Gostou dessa aula? Espero que sim de coração. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve nesse canal para acompanhar essa série e as outras. Eu vejo você na próxima aula. Um abraço!